Olá pessoal, aqui é Rogério Ramê e hoje meu assunto é sobre confinamento animal. Vamos ver se essa prática se sustenta à luz do regime constitucional de proteção dos animais não humanos. Bom pessoal, vamos falar então sobre o confinamento animal na pecuária intensiva. Para quem não sabe, o confinamento é uma prática industrial que tensiona a já problemática relação existente entre o imperativo do desenvolvimento econômico, a produção de alimentos, a própria proteção do meio ambiente e os direitos fundamentais dos animais não humanos. O problema que norteia essa minha apresentação é o seguinte: será que a prática do confinamento animal adotada no modelo de pecuária intensivo, que é incentivado no Brasil, está em sintonia com a proteção constitucional dos animais não humanos e com seus princípios norteadores, ou, ao contrário, a referida prática caracteriza uma situação de crueldade que é constitucionalmente vedada? Eu falei que a prática da pecuária intensiva ela é incentivada no Brasil. Vejam o disposto na Lei 8.171 de 91, que dispõe sobre a política agrícola. Nessa lei, no artigo 103, está disposto o seguinte: o poder público, através dos órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao proprietário rural que, inciso 4, promover a substituição do sistema de pecuária extensivo pelo sistema de pecuária intensivo. Essa redação foi dada pela Lei 13.158, de 2015, mas que promove, portanto, um incentivo à substituição da pecuária extensiva pela pecuária intensiva, que é conhecidamente o modelo de pecuária que se utiliza do confinamento animal. Trago alguns números aqui agora que falam por si só. Todos os anos, mais de 5 bilhões de animais terrestres de produção, considerados de produção, na sua esmagadora maioria, os frangos, os bovinos e os suínos, são abatidos pela indústria da carne no Brasil. No mundo, esse número é muito maior. O número anual de abates para consumo de produtos de origem animal ultrapassa os 70 bilhões de animais não humanos. Há um preço a ser pago por essa prática. Manter bilhões de animais como estoque vivo de alimento exerce uma pressão sem precedentes sobre todos os ecossistemas da Terra. Seria, então, a pecuária intensiva uma solução para os problemas ambientais? Uma publicação da FAO de 2006, bastante conhecida, evidenciou que a criação de animais para consumo humano é um dos principais problemas ambientais atuais. Ela é responsável por quase todas as crises ambientais que estamos vivenciando na nossa era, como destruição de florestas, desertificação, perda de biodiversidade, escassez de água doce, poluição da água e erosão do solo. A solução especista, portanto, para enfrentar esses problemas ambientais sem modificar estruturalmente o sistema produtivo, é o confinamento animal. Confinar animais para produzir mais com menor impacto sobre o meio ambiente, com o auxílio da tecnologia. Aqui eu trago para vocês algumas capas de revistas ligadas à pecuária e ao agronegócio. O confinamento bovino e o confinamento animal, de uma forma geral, é sempre apresentada como uma solução ambientalmente adequada para esse sistema produtivo. Mas aqui reside um grave equívoco. Nenhuma técnica ou tecnologia que seja implementada nesses sistemas de criação e de produção animal, que desconsidere, no mínimo, o bem-estar dos animais envolvidos, pode ser visto como ambientalmente correto, como ecológico, ou até mesmo em conformidade com a proteção constitucional do meio ambiente. Mesmo numa perspectiva antropocêntrica alargada, que é muito tradicional das análises jusambientalistas, isso viola, principalmente, a dimensão ecológica da dignidade humana. Vejam, mesmo numa perspectiva antropocêntrica, o confinamento animal não se justifica. O segundo grave equívoco tem relação com o valor inerente desses animais. Os animais não humanos sencientes, eles titularizam interesses constitucionalmente protegidos contra atos que violem sua dignidade e que, em regra, lhes causem sofrimento físico ou psicológico. O confinamento animal viola os direitos fundamentais dos animais não humanos sencientes, portanto. Percebam que estamos diante de escolhas especistas e da completa desconsideração animal
quando incentiva-se um modelo de pecuária intensiva. Muito embora a solução mais adequada e eficaz para essa crise ecológica fosse a redução da produção de animais para consumo, não é, infelizmente, essa escolha que os grandes produtores e os próprios consumidores parecem fazer. Diante do contínuo consumo de carne e demais produtos de origem animal, o setor da agropecuária aposta como estratégia para uma produção de animais mais sustentável na pecuária intensiva e no confinamento animal. Precisamos reconhecer, contudo, que o confinamento animal é sofrimento animal. Nesse sistema de criação, os animais vivem em condições péssimas de bem-estar, vivem confinados em espaços mínimos, vivem sem luz, sem acesso à luz, e em muitos casos sem contato com o solo, recebendo uma alimentação desequilibrada, unicamente voltada à engorda dos animais, e são impedidos de expressar os comportamentos naturais da espécie. Agora eu vou falar um pouco sobre os sistemas de confinamento que envolvem aves, bovinos e suínos, sobretudo esses animais. O confinamento das aves poedeiras no sistema de baterias de gaiolas é um sistema utilizado no Brasil e em muitos lugares do mundo, e é muito cruel com esses seres. No Brasil, a criação de aves poedeiras em gaiolas não é proibida, ao contrário do que ocorre em outras localidades, como na Suíça, onde a prática já é proibida desde 1992, na própria Holanda, onde a prática é proibida desde 1994. No Brasil, existem apenas padrões recomendados pela União Brasileira de Avicultura. Esses padrões envolvem questões como densidade de alojamento, que deve permitir o movimento das aves, assim como um espaço para que todas possam se deitar ao mesmo tempo, evitando assim o amontoamento de umas sobre as outras. Também que a densidade deve permitir o livre acesso das aves a comedouros e bebedouros. No confinamento das aves poedeiras é normal também o sistema da muda forçada. Naturalmente, as aves mudam suas penas num período de descanso produtivo, um período que leva em torno de 4 meses. Com a muda forçada, se reduz para 6 a 8 semanas esse período. No sistema da muda forçada, as aves são submetidas a situações de incrível estresse. Sofrem privação de água, privação de comida, privação de luz. A técnica da muda forçada é proibida na Grã-Bretanha desde 1987. Outra prática absurda que é praticada no sistema de confinamento animal, e sobretudo no confinamento de aves, é o sistema da debicagem. Alguns devem já ter ouvido falar, talvez nunca tenham visto uma imagem relacionada à debicagem de aves no sistema de confinamento, e aqui eu trago algumas imagens. A debicagem é feita quando a ave ainda é muito pequena. As aves criadas em sistema de confinamento, elas tendem a ficar tão estressadas que passam a desenvolver hábitos de bicagem de penas e de canibalismo. A debicagem serve também para evitar que as aves selecionem o alimento, evitando assim desperdício de ração. Tradicionalmente, a debicagem é feita com uma lâmina quente quando a ave tem em torno de 1 semana de vida. Esse procedimento ele é realizado de forma rápida, de forma mecânica. Em média, 15 pintinhos são debicados por minuto. Cortes mal feitos e graves ferimentos nos olhos, boca e língua das aves são comuns. A debicagem, muitas vezes, provoca neuroma nas aves. Os nervos danificados na debicagem voltam a crescer, formando, então, uma massa de nervos entrelaçadas, que é o neuroma, que provoca nas aves a mesma dor aguda que causa em humanos amputados. Outro aspecto que eu gostaria de destacar, ligado ao confinamento de aves, é o descarte dos pintos machos na indústria da produção de ovos. Muitas vezes esse descarte é feito por meio de sufocamento coletivo, de eletrocução ou de trituração em máquina para a produção de ração. Vejam o fim que os pintinhos machos têm na indústria da produção de ovos. A prática do confinamento bovino também é muito cruel com esses animais. Segundo dados da Associação Nacional de Pecuária Intensiva, estima-se que o número de bovinos confinados em 2018 no Brasil superou o número de 4,5 milhões de animais. Muitos desses problemas decorrem da dieta que é ministrada para esses animais, que é feita à base de ração concentrada em grãos, que faz com que a engorda desses animais seja mais rápida.
Contudo, problemas estomacais são comuns em muitos bovinos confinados. Eles acabam desenvolvendo uma doença chamada timpanismo, que provoca um acúmulo de gases nos animais, dificuldades respiratórias, circulatórias, asfixia e até mesmo morte em alguns casos. A indústria do confinamento animal também pratica o confinamento de bezerros, que é uma das práticas mais cruéis da pecuária industrial. A criação de bezerros em confinamento para a produção de carne de vitela. Nesse sistema de produção, os bezerros são separados da mãe com poucos dias de vida e ficam confinados em baias de madeira, sem contato com nenhum outro animal, recebendo uma dieta alimentar predominantemente líquida, deficiente em ferro, evitando assim que sua carne fique vermelha. Cabe destacar que agora, em janeiro de 2020, o MAPA editou uma instrução normativa que autoriza que os bezerros que são criados para a produção de vitela passem a receber também ração e grãos na sua dieta. Entende-se que, com isso, haverá uma facilitação na produção desses animais e um estímulo à produção de carne de vitela no Brasil, o que é um grande contrassenso. Parece que estamos na contramão do reconhecimento da dignidade animal. Via de regra, a dieta administrada causa nos bezerros diarreia crônica e uma série de problemas digestivos e algumas doenças. Para que a carne fique macia, os bezerros não podem fazer exercício físico algum. O sofrimento psicológico vivenciado por esses animais também é muito elevado. Além da limitação de movimentos e da possibilidade de se relacionar com outros animais da própria espécie, o sofrimento psicológico que é vivenciado por esses animais é intenso. Além da limitação de movimentos e da possibilidade de se relacionar com animais da própria espécie, os bezerros não podem mamar ou interagir fisicamente nem psicologicamente com a própria mãe. E esse é um comportamento que faz parte da natureza intrínseca de todo mamífero. Cabe destacar que desde 2007, o confinamento de bezerros para a produção de vitela é uma prática proibida na União Europeia. Contudo, no Brasil não há legislação específica que proíba o confinamento de bezerros. Inclusive, como eu mencionei há pouco, há uma instrução normativa do MAPA que objetiva fomentar esse tipo de produção. Outro aspecto que merece destaque no âmbito da pecuária intensiva e do confinamento animal é o confinamento de vacas leiteiras. A maioria das pessoas ainda imagina que as vacas são criadas num ambiente bucólico de uma fazenda, na companhia de seus bezerros, caminhando livremente pelo pasto. Essa, contudo, não é a realidade. Isso não condiz com a produção de leite em escala industrial. As vacas são usadas como máquinas de produzir leite, sem nenhuma consideração pelo seu bem-estar. São mantidas permanentemente grávidas, submetidas a uma alta dose de hormônios e alta dose de antibióticos, que são usados com o único propósito de aumentar a produtividade. No confinamento de suínos, há um absurdo desrespeito ao bem-estar desses animais. As celas de gestação de porcas são espaços que não permitem movimentos mínimos, como virar-se, sentar-se, sendo que as porcas passam meses nesses espaços. Os leitões são desmamados cerca de 10 dias após o nascimento, passando a receber ração enriquecida com hormônios para que ganhem mais peso, de uma forma mais rápida. Com o desmame precoce, os leitões desenvolvem uma anomalia comportamental chamada vício de sucção. Pouca gente sabe disso, que leva o animal a sugar o próprio umbigo, a vulva, as pregas das virilhas, as orelhas, além de causar canibalismo e ingestão de fezes e urina. Também é comum que os suínos machos confinados sejam castrados jovens e sem anestesia, além de terem a cauda e os dentes amputados, ainda jovens, também sem anestesia. O ambiente do confinamento, além do tédio e do estresse da superpopulação, provoca doenças respiratórias nos suínos, que são causados pelo amoníaco desses ambientes, que surgem da acumulação de dejetos, fezes e urinas dos animais nesses ambientes confinados. Mesmo assim, independentemente da ausência de legislação específica que reconheça a ilegalidade dessas práticas, defende-se aqui que elas são incompatíveis com o regime jurídico constitucional da proteção animal no Brasil. Um regime jurídico que se fundamenta, sobretudo, no princípio constitucional da dignidade animal e na regra constitucional anti-crueldade. Esse regime assegura aos animais direitos subjetivos fundamentais, invocáveis em sua defesa contra ameaças de violação aos seus interesses básicos, ligados ao não sofrimento, ao bem-estar, à liberdade de movimentos e à não instrumentalização cruel. É um regime que exige do Estado uma atuação concreta contra eventual proteção insuficiente ao bem-estar animal.
E é um regime que estabelece um dever fundamental antiespecista, direcionado aos particulares e cujos beneficiários são os animais não humanos. Esse dever fundamental antiespecista, ele se consubstancia em obrigações negativas de abstenção a comportamentos e práticas cruéis com os animais e obrigações positivas de ação na proteção e promoção de suas necessidades biopsicológicas, independente da importância ecológica daquele indivíduo. À luz do regime jurídico constitucional do direito animal brasileiro, é possível fazer a tutela dos direitos subjetivos dos animais não humanos que são violados em sistemas de confinamento, tendo em vista que a crueldade inerente ao confinamento animal caracteriza uma forma de instrumentalização vedada pela Constituição Federal, que condiciona o Estado, nas suas diferentes esferas de poder, a agir de forma a evitar uma proteção insuficiente dos direitos fundamentais dos animais. Portanto, meus amigos, não há dúvida de que qualquer das modalidades de confinamento animal aqui analisadas, muitas das quais até mesmo incentivadas no Brasil, são inconstitucionais. Obviamente, porque violam o princípio constitucional da dignidade animal e ofendem a regra constitucional que veda a crueldade aos animais não humanos sencientes.